Sejam bem-vindos. Vamos começar a falar de coisa boa, de saúde. Seja bem-vinda, doutora Cíndia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A mesma pergunta que eu lhe faço cada vez que eu lhe entrevisto. Feito? Feito. Por que odontopediatra? Por que tem que ser uma especialidade diferente de um dentista para uma criança? Porque a criança, ela tem, né, particularidades, né? E a gente, quando a gente faz uma especialização para atender criança, a gente tem, né, técnicas de manejo, técnicas de comportamento, e então, né, somos, digamos, treinados para, né, dar o melhor atendimento para os pequeninos, né? Todos os dias. Isso também, né? E tem que gostar, né? Tem que gostar de criança, de atender criança. Quer dizer, também não basta só você gostar de criança. Porque entre você conversar e brincar com uma criança e você sentá-la na cadeira odontológica para fazer um procedimento, tem um grande caminho, né? Então, são coisas bem diferentes, né? Tá, vamos lá. Quando que deve ser a primeira consulta ao odontopediatra? Desde pequeno. Hoje em dia a gente preconiza muito a odontologia intrauterina, como então, você já falou na chamada. Então, antes do neném nascer, né? A gente já faz o pré-natal odontológico também. Então, a mãe faz o pré-natal, né? Com o obstetra e, né, o ginecologista. E durante né, a gravidez, ela deve fazer também o pré-natal odontológico, né? E como é que funciona isso? Assim, o que muda isso? Não, assim, é que, na verdade, você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar essa mãe, ver se ela tem algum problema, especialmente se ela tiver problemas gengivais, né, porque o que a gente sabe é comprovado por pesquisa de que qualquer problema gengival que seja mais severo pode interferir no parto prematuro, no nascimento de crianças de baixo peso, né? Então, comprovadamente, a gestante que tenha problemas periodontais, né, que são problemas gengivais, ela corre um risco maior de ter um parto prematuro. Tá. Então, né, a gente faz o tratamento odontológico, a orientação de prevenção, orientação de dieta também, pode orientar como fazer a higiene naquelas épocas em que algumas gestantes têm mais náuseas, né? Então, tem enjoo, mas escovar os dentes e aí o que acontece? Como tem uma mudança muito grande de pH, justamente por causa desses problemas de náusea e de repente provocar o vômito mesmo, e isso acaba às vezes acarretando em algumas, e como elas também às vezes têm uma escovação deficiente, o aparecimento de lesões de cárie em maior número, né? Então, não é que a gestação em si provoque, é que a gestação é um período diferente, é um período, né, que a mulher tem alguns, até o sistema hormonal tem, né, diferenças, e aí a gente vai, né, orientando, fazendo o tratamento necessário. É claro que a gente tem períodos da gravidez que são considerados mais seguros para o tratamento odontológico, né? Então, entre o 3º e o 7º mês, são períodos bastante seguros. Ela pode usar anestésico, não tem problema, não vai ter problema nenhum para o bebê, né? É claro que quando você tem uma gestação de risco, aí a gente faz procedimentos que sejam necessários, os preventivos, e se tiver algum procedimento mais invasivo, aí, né, tem que ver qual é o melhor momento para fazer. Isso. Teu que você está falando de gestante, e te perguntar se é verdade ou é mito que as gestantes se queixam que durante a gestação elas acabam ficando com os dentes ou mais sensíveis ou acabam tendo maior probabilidade de cáries. Isso é verdade ou não tem nada a ver com a gestação? Isso, como eu te falei, na verdade a probabilidade de cárie é porque assim, se ela tem náuseas, se ela tem o vômito, o que acontece? Existe a mudança do pH, o ácido, né, do suco gástrico que vem para a boca modifica, e aí o que acontece? Às vezes ela não higieniza direito, não é orientada, por isso que aumentam as cáries. Quanto à sensibilidade, né, isso às vezes alguma ou outra pode ter, mas não é diretamente relacionado à gravidez em si. Entendi, né? Não tem nada a ver com a gestação. Não. Não. Então, agora a Malvetricin lançou esse creme dental
que é o Malvatrichides momi, né? Para mães que têm bebês, né? Ou para mães gestantes. E aqui ele tem na composição, ele tem o xilitol, que é um açúcar que é permitido, né? E tem a presença do flúor também. Então, esse é indicado para mãe. Aí ele tem escrito aqui, né, que ele ajuda a prevenir a transmissão de bactérias de cáries para os filhos. Então tem essa é específico para gestantes e para mãe e para, né, mães que têm criança até os 4 anos. Que legal, gente. Tá vendo? Ó, já tem um creme específico para mamãe. Para mamãe também. Muito legal. Bom, vamos supor que a gestante fez o pré-natal direitinho, fez o acompanhamento, viu que está tudo em ordem e o bebê nasceu. Quando que essa mãe leva o bebê até o odontopediatra? Já pode levar no segundo mês. Primeiro mês né? Se esse bebê também não tiver nenhuma ocorrência, porque às vezes tem crianças que podem nascer com dentes, ou que após 30 dias de nascimento apareçam dentes. Super precoce ou já vem com o dentinho? Não, esses são chamados dentes natais e neonatais, né? Então aí tem que constar para ver se precisa retirá-los ou se eles vão ser mantidos, né? Mas assim, estamos falando de uma exceção. Tá. Normalmente, a partir do segundo mês já pode levar para a gente orientar como que vai fazer a limpeza da cavidade bucal da criança, porque mesmo ela não tendo dentes, o importante é que se faça, né? Já se comece a fazer a higienização para que a criança já vá acostumando, né? Então você não vai escovar, né, a gengiva de uma criança pequenininha, mas você pode usar a própria fraldinha de boca com água para limpar, né, logo após a amamentação, para não ficar entre a língua, entre as bochechas, né, ficar aqueles restinhos de leite. E mesmo porque a língua acumula muito né, resíduo já desde pequenininho, então você já vai estimulando essa criança. Tá. Né, já vai criando o hábito desde pequenininho. Vai limpando com a fraldinha. Pode limpar com uma fraldinha de boca, pode limpar com gaze, né? Isso mas e o que? A fraldinha de boca já tá mais. Uma vez ao dia? Basta ser uma vez ao dia. A gente sempre orienta para que comece, né? Aproveita a hora do banho, que é um momento mais tranquilo para a mãe e para o bebê, né? Tá mais relaxado. Aí, a partir do nascimento dos dentes, aí você tem que, toda vez que você dá uma alimentação, você tem que remover todos os restos de alimento, né, para não provocar já as cáries precoces da infância. O que fazer para aliviar a angústia do bebê durante aquela fase da erupção? Que aí eles ficam, parece que não aguentam de coceirinha. Eu, na verdade, costumo sempre orientar para as minhas pacientes gestantes que comprem aqueles mordedores que tem um gel e coloquem no freezer, deixem ele geladinho, que aí o bebê morde aquilo mais gelado e ele alivia, né, o próprio gelo. Ou então pegar gelo, pouquinho gelo, colocar num saquinho, enrolar num paninho e fazer, às vezes, uma compressazinha. Não indico nenhum para passar, não adianta. O que pode acontecer, às vezes, é esse bebê ter uma febrículazinha ou, né, você pode dar aí um antitérmico, né, e um analgésico junto, né. Normalmente a criança não tem, assim, não é uma dor, eles ficam só irritados. Entendi. Porque acaba começando uma coceira. E aí existem aquelas dedeiras de silicone, hoje até não trouxe, né, e que você pode passar na gengiva para ir, né, aliviando a coceirinha. E ele já acostuma também com o hábito de passar, né? Tá. Qual que é o problema mais encontrado no prematuro, nos dentinhos prematuros? Que nascem antes do tempo? Assim, não tem, digamos, um problema específico. O problema deixa eu só entender bem direito. Você falou prematuros, por exemplo, normalmente os primeiros dentes aparecem na boca com 6 meses. Ok, então vamos supor que o bebê tem 2 meses e apareceu o dente. Então, aí a gente tem que ver, né, porque com 2 meses é meio difícil aparecer, né, a não ser que sejam dentes, como eu te falei, natais ou neonatais. Aí a gente tem que ver, radiografar para ver se esse dente tem mobilidade ou não, se ele já faz parte do arco que vai permanecer, da dentição decídua, né? Então ele pode ser que seja um dente Pode ser que seja um dente que não vai permanecer e que daí, às vezes, dependendo, a gente precisa tirar. E se ele ou então ele pode também, a criança pode ter dente, né, que vão ser os de leite que vão permanecer até a troca, pode começar a nascer com 3 meses, mas é uma exceção bem
Entendi. Remoto. É um caso à parte. Um caso à parte. Bom, exatamente. eu estou conversando aqui hoje com a odontopediatra, a doutora Cíndia Nara de Vardim. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ver se dá certo trocar o microfone, que eu não me acerto com esse de mão. E a gente já volta. 2 minutinhos, tá bom? Todos os dias, fatos podem mudar suas opiniões. Saber o que acontece ao seu redor a cada dia faz de você um cidadão com opinião própria e que decide seu próprio caminho. Oriente sua opinião. Todos os dias, fatos de forma direta e imparcial. Tudo isso porque sabemos que a sua opinião é importante e que através dela você não decide somente suas atitudes, mas constrói a sua vida. Notícias não movem o mundo. Jornalismo independente, sim. Jornal da Manhã. Jornalismo público, crítico, moderno, regional. O amor que eu trago no peito não tem muita explicação. Deve ser culpa da lua, ou talvez do sol então, que faz sorrir nossa gente iluminando o calçadão. E é um querer tão intenso que não consigo esconder. Mudar pra longe eu não penso. Com você quero viver. Porque amores tenho muitos, mas cidade só você. Ponta Grossa, eu amo viver aqui. É possível começar a fazer alguma coisa. Vivemos um período conturbado. Nas cidades que as coisas mudam. Trabalhamos pelas pessoas com firmeza, persistência, força de vontade. Não me dobro por circunstâncias nem fraquejo nas decisões importantes. Temos lado dos que mais precisam do nosso apoio. Trabalhar com transparência e solidariedade. Esse é o nosso lado Democratas. Filie-se ao Democratas 25. Precisou de peças para o seu carro? Venha direto ao Zezo Autopeças. São 26 anos de tradição e bom atendimento no ramo. Profissionais qualificados para melhor atender você. As melhores marcas em lubrificantes e o Disque Peças mais rápido da cidade. Não ande à toa por aí. Venha para a maior loja de autopeças da linha leve da região. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Praça Getúlio Vargas 48, fone 3225-7441. Estamos retornando hoje no programa É Saúde, estamos recebendo a odontopediatra, a doutora Cíndia Nara de Fátima de Vardim. Agora sim, com as mãos livres eu fico mais à vontade. Cíndia, vamos lá que tem um monte de pergunta. Criança também pode ter doença gengival? Pode também. Qual é o problema que isso pode ocasionar? Pode dar uma gengivite, né? Existe o que a gente chama também de periodontite juvenil, né? E tudo isso, normalmente, a gengivite às vezes é sempre mais relacionada com a higienização, mas existem alguns problemas sistêmicos que favorecem o aparecimento de alguns problemas gengivais, né? Tá, então sempre a gente tem que analisar e tratar, né? Fazer o diagnóstico correto e tratar. Ok. Teve uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que é o que você deve fazer imediatamente após a avulsão do dente permanente? Então, o importante é que esse dente seja, né, que não seja juntado de qualquer maneira, às vezes cai no chão, né, e levar essa criança imediatamente para o dentista, colocar de preferência o dente numa solução ou de soro fisiológico, às vezes até o leite, a saliva da própria criança, e não que de lavar o dente e esfregar, não pode, daquele jeito coloca de molho e leva até o dentista. O sucesso de um reimplante de dentes permanentes, enquanto você faz esse reimplante até 2 horas após o trauma, ele tem um sucesso bastante grande. A partir de 2 horas já começa a diminuir, né? E quanto mais tempo se passar, por exemplo, a criança cai hoje à noite, avulsiona, você vai só amanhã, depois do almoço no dentista, já fica o mais prognóstico difícil. Já né? Então, o ideal é que se faça isso imediatamente. Tá, né? mas isso só vale quando o dentinho cai inteiro. E assim, só para dentes permanentes. Dentes descidos ou os dentes de leite, a gente não faz esse reimplante. Tá. Aí, infelizmente, a criança fica sem, aí a gente faz um planejamento, às vezes até a gente coloca, né, uma prótese, depende, cada caso é importante atender, tipo de né? tratamento. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que é muito importante para todas as mães, que é qual a relação da dieta com a cárie? Porque assim, não adianta as pessoas falarem assim,
Ai, meu filho não come açúcar de jeito nenhum, ele nunca vai ter cárie. Ou então, meu filho vive comendo doce, claro que ele tem cárie. Tem uma relação direta mesmo com o que a criança come com a cárie? Tem. É que a cárie, ela é uma doença, como a gente sempre fala, e ela é multifatorial. Então, não é só a dieta, né? A dieta está relacionada. Certo. Só que você tem outras coisas. Você tem que ter, digamos, se você tem uma dieta rica em açúcar, em carboidrato, e você tem uma escovação deficiente, você deixa muito tempo de intervalo entre escovações, né? Porque para se formar cárie, você precisa de uma dieta, né, errada, de uma higiene que não, né, se não a criança não é satisfatória. O ambiente em que essa criança vive, existem até problemas sistêmicos. Então, é uma associação. E a dieta sempre está ligada. Só que, assim, como você falou, às vezes a criança come muito doce, alguma coisa, e não tem, né, tanto problema de lesão cariosa quanto algum que às vezes não come tanto. Então, mas vai depender muito, assim, por isso que a gente sempre faz, assim, uma análise de dieta, de quanto em quantas horas essa criança escova o dente, se ela, por exemplo, almoça e come um doce, certo. Aí ela vai, escova e fica o intervalo sem comer nada. É diferente de uma criança que almoça, come um doce, escova o dente, e dali 10 minutos ela come mais um doce, ali 5 minutos ela come uma bolacha recheada, e ela vai ficando tempo com todo esse resto alimentar dentro da boca, né? Ah, entendi. Então, porque a nossa saliva, ela tem uma capacidade de regenerar e de estabilizar esse processo que a gente chama de desmineralização do dente e remineralização. Tá. E aí, o que acontece? Se a criança passa o dia inteiro beliscando, não escova o dente, é muito mais provável que ela vá desenvolver lesões do que uma criança que come uma quantidade de doce, mas escova e fica um grande intervalo. Sim, entendi. Então, a higiene talvez seja mais importante ainda do que a dieta. Na verdade, elas andam juntas. Certo. Né? Você tem que sempre estar controlando tudo. Né, porque não tem criança também que cada doce... Não, e a criança... E hoje, né, a gente tem um apelo muito grande da mídia com doce, com refrigerantes, com energéticos, então é complicado. Então, você tem que dosar muito bem a parte da dieta, a parte da higienização, né, as visitas constantes ao dentista a cada 6 meses, pelo menos. Né, e até a aplicação de flúor. E vamos até fazer um alerta aqui. Vocês pais, parem de assustar as crianças falando assim, não vai fazer isso? Então vou levar no dentista. É verdade. Porque daí as crianças ficam com medo de dentista, ficam com trauma. Talvez nem foram no dentista ainda. Nem sabem, mas já acha que o dentista é porque parece que é uma punição levar no dentista, que né? já vem com uma agulha, com você, né? Não é assim, não. Né? Então é legal você incentivar, sim, ao seu filho fazer consultas regulares aos dentistas. Mais 2 perguntinhas só. Por que tem criança que reluta tanto em escovar os dentes? Às vezes na verdade, assim, as crianças são muito temperamentais, né? Então, você tem que estimular, você tem que até ter digamos, algumas coisas lúdicas para fazer com que essa criança goste. Tá, por exemplo, escovinha de personagem, você troca a escova, você cria um hábito de ir junto, né? Vai você... Né, o teu filho junto, agora é hora da família escovar. Então você vai fazendo isso para estimular, porque não tem dizer assim por que a criança não gosta, né? Não são todas que não gostam. Às vezes tem criança que fica, eu tenho mães que dizem assim, ele quer ficar o dia inteiro lá escovando o dente e gastando passe, né, pegou prazer pela coisa. E apesar que, como eu falei, a criança pequena, ela precisa de uma escovação supervisionada. Então, não adianta também você largar uma criança. Digamos que até os 8, 9 anos, é bom que sempre a mãe ou o responsável faça uma escovação supervisionada e acompanhe. Por quê? Eles ainda não têm a coordenação motora bastante desenvolvida, né, para fazer uma higienização sozinhos. Certo. Então, é importante isso. Claro, você vai deixar essa criança escovar, você vai estimular que ela tenha esse gosto.
mas precisa haver uma supervisão sempre. Tem que acompanhar, né? Tem que sempre acompanhar. Fio dental, a gente ensina as crianças a usarem... Desde quando começa a nascer os dentinhos. Já ensina a passar o fio dental. E hoje também não trouxe, né? Hoje tem o fio dental, que ele tem tipo um porta-fio dental, né? E ele vem com motivo de bichinho. É bem legal, é um atrativo também. É um atrativo também. Tá. Pra gente terminar esse bate-papo hoje, mamadeiras noturnas favorecem a cárie? Aí é uma briga com as mães. Porque é complicado. Não a mamadeira em si, né? As mamadas noturnas. Seja na mamadeira, seja no peito. Aí você tem que, né? Porque no início, né? Quando eles não têm dente, e quando nasce, normalmente o que acontece? A cada 3 horas, o bebê mama. Enquanto não tem dentes, é uma coisa. A partir do momento que nasce dente, porque também a criança vai crescendo e vai espaçando essas mamadas, né? E o que eu sempre falo, a criança, além da amamentação, ela também precisa do sono. Então, é importante que ela tenha uma noite de sono, né? Mas se, de repente, vai, né, tá oferecendo ou seja o peito ou seja a mamadeira, e que já tenha dentes, tem que fazer uma higienização. Mamou, tem que pelo menos limpar com uma fraldinha de boca, tirar aquele leite para não ficar agindo ali durante, digamos, umas 2, 3 horas, né? Porque assim, a criança mama de noite, é lógico, é complicado, porque quando, né, a mãe tá cansada, e eles normalmente pegam no dormem sono, mamando. daí você vai mexer, eles acordam de novo, então tem essa dificuldade. Mas dá pra gente, né, desde que você vá criando o hábito, tá, mas e então aí você vai tem que passando. fazer, é importante sim. E assim, a amamentação é muito importante, né, a amamentação natural, então nem se fala. Mas existe também aquela amamentação excessiva, né. Tá. Tem crianças com 2, 3 anos ainda que mamando fazem uso da mamadeira à noite, aí não tem como, né. Então, e assim, a gente vê muita lesão de cárie precoce da infância, ou seja, cárie de mamadeira, né? Que é por essa falta de higiene. Por essa falta de higienização, né? Tá, eu sempre falo que é a última, mas daí eu quero, o assunto vem e eu quero só terminar. Bico estraga os dentes? Chupeta estraga os dentes? A chupeta é pelo fato dela provocar que ocorra o que a gente chama de mordida aberta, né? Então, a chupeta é indicada, no caso, quando ela se torna um mal necessário, você fazer uso das chupetas ortodônticas sempre. Tá. E ela tem por fases daí, né? Vai Todas trocando. as farmácias têm, você vê, vai trocando de 0 a 6 meses, de 6 a... Entendi. E aí também, a chupeta vai até uma certa fase. Porque se você fica muito tempo depois que já nasceram todos os dentinhos, ele começa a abrir a parte anterior, daí a criança não consegue fechar. Isso é o que a gente chama de mordida aberta. Entendi. Então, e isso é uma causa muito do chupeta, ou a criança que chupa no dedo, ou a criança que tem o hábito de ter o cheirinho e ficar mordendo. Então, tudo isso são chamados de hábitos deletérios, né? E provocam, né, o problema na mordida. Não, eu perguntei porque muitas crianças mamam à noite, não é nem por fome, é pela necessidade da sucção. Exatamente. E aí, de repente, uma chupeta ortodôntica pode suprir isso e evitar que a mãe... Exatamente. E aí tem que ter, né, o bom senso de tirar essa chupeta numa idade, né? Até 2 anos, 2 anos e meio, aí ainda depois vai, você vai. Depois já tá na hora. Né? Também não é, assim, não sou totalmente favorável, mas como eu falei, às vezes se torna um mal necessário. Às vezes a criança só se acalma com isso. E aí tem que fazer, né? Bom, eu conversei aqui hoje com a doutora Cíndia Nara de Fátima de Vardim, odontopediatra. Quero agradecer muito se abrir mão desse horário para vir aqui esclarecer algumas das nossas dúvidas. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, quiser levar a criança para ver como é que está a boquinha, de repente até para a criança sentir que um ambiente de um odontopediatra é totalmente diferente de um dentista, liga para que número? Aqui em Ponta Grossa, 42? 3223-2007. 3223-0021. Tá, 3223-2007. Isso. Ok. Obrigada, viu? Obrigada, prazer sempre te receber. Muito bom participar do seu programa. Obrigada a você. Olha, quero lembrar você de casa que os profissionais que aqui vêm
gentilmente esclarecer as nossas dúvidas, abrem mão de um precioso tempo para proporcionar informação voltada à saúde para você, tá bom? Agora, se você já ouviu aquele ditado que diz mente sã, corpo são, você não pode perder os próximos blocos, que a gente vai falar de um assunto muito importante. Já volto. Olha, antes de começar o bate-papo aqui, com o próximo profissional, eu quero ler um texto que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. É de uma revista de moda que diz assim: começar a fazer terapia é como organizar um armário de roupas abarrotado. Você vai ter que abrir cada gaveta, tirar o que não serve, desapegar do que não gosta e colocar ordem na bagunça para deixar a sua vida mais leve. Agora, se é doloroso você dar aquela blusa esgarçada porque ela traz lembranças incríveis, imagine ter que mudar formas de pensar e agir sem ir remexer em memórias que você se esforçou para esquecer. Isso é um processo psicoterapêutico. Bom, para falar um pouquinho hoje sobre psicoterapia, é que eu estou recebendo a psicoterapeuta Laís Caroline Biernatsky. Acertei? Tá certo. Seja bem-vinda, Laís. Tudo Obrigada, bem? Fabiana, tudo bem. Não tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje? Perfeito. Acho É que isso? É uma das melhores definições que eu já ouvi. Psicoterapia é isso? Exatamente. É arrumar as gavetas da Exatamente. mente? Como é que Exatamente. funciona? Então, é assim. Vamos esclarecer um pouquinho Tá, antes. Vamos lá. Então é assim, a psicoterapia é um processo, né? É a abertura de um espaço para que a pessoa que busca esse serviço que é ofertado pelos profissionais psicólogos com formação em psicologia, para que ele possa buscar apoio para se resolver dentro de questões, de problemas existenciais, decisões que a pessoa precisa tomar, momentos de conflito. Tá. Então é um espaço para fala, para acolhimento e para a pessoa conseguir se enxergar, se situar dentro de alguma situação de impasse ou não. Tá. Que eu acho que tem muito a ver até com essa leitura que você fez. Porque as pessoas têm uma impressão de que, em última instância, você deve procurar um psicólogo e de que isso é assustador. Tá. Infelizmente, isso já mudou bastante, mas ainda existe um pouco de preconceito. De preconceito, uma fantasia em cima dessa palavra, da terapia, do psicólogo. O que eu acho pior é assim, e eu posso falar isso como mera cidadã, é que as pessoas acham que quem faz terapia é só maluco. Então tem uma diferença muito grande nisso, né? Sim. Então seria até importante você esclarecer para as pessoas de casa que não sabem a diferença, por exemplo, entre psicólogo e psiquiatra. Sim. O que faz um e o que faz Certo. outro, tá? Bom, a primeira e grande diferença é a formação. Tá. O profissional psicólogo tem a formação em psicologia. Ele vai Certo. cuidar e estuda e trata de comportamentos humanos, do comportamento humano em si. Então, é um tratamento contínuo, né? As sessões são semanais, né? Não existe um tempo estimado de duração, pode durar 1 ano, 2 anos, 6 meses, né? Não é uma consulta que você vai lá e eu lhe dou uma receita e resolvo o teu problema. Entendi. Né? O psiquiatra, a diferença principal é a formação, como eu falei. É um médico que tem uma especialização em psiquiatria. Certo. Ele também entende de comportamento humano, mas trata de questões mais orgânicas, né? De doenças mentais e patologias. E o tratamento vai ser com medicamento. Ah, tá. O psicólogo não tem essa... Entendi. Então, essa o psiquiatra possibilidade. recomenda remédios paliativos, né? Sim. Ou algo que... até não é paliativo, falei errado. É algo químico que está faltando no organismo. Exato. E o psicólogo vai tentar resolver com diálogo. É isso? Exatamente. Mas também, a maioria dos grandes problemas que nós temos, situações, afetam o nosso corpo e tem uma conexão também neuronal, cerebral. Então, é importante também que não exista uma cisão muito grande das duas áreas, porque Certo. muitas vezes o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra e o psiquiatra também vai encaminhar Para o psicólogo. para sessões Entendi. de terapia. Tá. Os dois se complementam. Outra pergunta que eu quero te fazer aqui, antes da gente falar das diferenças entre psicoterapia infantil, etc, etc. Psicólogo e psicoterapeuta é a mesma coisa? Pois é, essa é uma grande diferença, né? Que tem pessoas que falam, profissionais que se intitulam como o serviço ofertado como psicoterapia, terapia, análise, mas na verdade se trata do mesmo serviço que é ofertado, que é o tratamento
né, a terapia psicológica, o tratamento psicológico. Entendi. Essa diferença se dá por conta de abordagens diferentes, porque existem vários teóricos, existem várias visões sobre o comportamento humano, mas o objetivo principal é auxiliar a pessoa que busca dentro do seu problema, da sua angústia, ou simplesmente pela ajuda, pela procura de autoconhecimento, que é uma questão muito importante até, né, que eu estava comentando. Não precisa estar numa situação extremamente difícil da vida ou achar que a procura por um psicólogo é uma decisão assim preocupante. Você pode buscar o tratamento também para se autoconhecer, né? É uma forma de você se preparar ao longo da sua vida para questões que possam aparecer. Quer ver? Eu quero aproveitar o gancho aqui. Me chamou muito a atenção hoje, porque tem vários itens que fazem a pessoa achar que ela precisa ou ela despertar que precisa de terapia. Sim. E aí, alguns sinais de alerta que apareceu aqui nessa revista, e como uma revista que não é de fundo clínico, sim, eu acho que é até legal eu debater com vocês se isso é verdade ou não. Por exemplo, pessoas que passam por um trauma muito grande e não conseguem parar de pensar naquele assunto. Pode ser um canal. Com certeza. Existem muitas pessoas que passam por alguma situação na vida e desencadeiam um certo bloqueio diante daquilo, dentro da terapia. E aí existem diferentes abordagens para se tratar, para fazer uma dessensibilização diante desse trauma, para que a pessoa consiga novamente enfrentar, né, de repente, um lugar, uma situação. Às vezes a pessoa sofreu um acidente de trânsito e não consegue mais dirigir. Entendi. Então, aos poucos, o psicólogo vai dar ferramentas, né, através das sessões, para que ele consiga voltar a executar essas atividades normais. Sim. Por exemplo, se você depende de alguma substância para aguentar o dia a dia. Isso me chamou muito a atenção porque a minha geração não atua ainda, mas a nossa geração é das INA da vida, né? Tomam aquelas INA. É remédio para acordar, remédio para o banheiro, remédio para dormir. É muito remédio. Sim. Não sou contra, mas eu acho que talvez tenha outra maneira de resolver. Sim. Assim, a gente não pode descartar o apoio, o auxílio que os medicamentos dão, né? Porque, como você mesmo comentou, existem algumas conexões químicas que precisam, desencadeiam, né? Que desestabilizam e provocam alguns comportamentos. Porém, não só o uso de medicamento, mas também de drogas, de álcool, às vezes podem sinalizar uma substituição por alguma coisa que esteja acontecendo com a pessoa. Que está faltando. Então, esse bem-estar vem com o uso. Às vezes a pessoa já está curada do que levou ela a usar o medicamento, mas ela continua com essa dependência. E, na verdade, ela tem que buscar entender o que está acontecendo para que esse bem-estar venha naturalmente, ou com outras atividades que não causem uma dependência química. E aí a última que fala aqui, eu achei muito legal, porque diz assim: seus amigos estão preocupados com você. Pessoas que te conhecem muito bem e chegam para você e perguntam: tá tudo bem com você mesmo? Talvez seja um sinal de que não esteja. Isso é muito comum acontecer, né? Sim. As pessoas criam essa autodefesa para não buscar ajuda e não percebem que as pessoas que convivem, as pessoas que nos amam e que conhecem, acabam perguntando, né? Mas está tudo bem mesmo? Está tudo em ordem com você? Então é um alerta também. Sim. A gente tem que ter esse hábito de se perceber, né? Porque a primeira pessoa que percebe quando alguma coisa não está bem somos nós mesmos, né? Mas às vezes a gente isso acaba chegando num ponto em que a gente externaliza. E as pessoas à sua volta começam a perceber que você não está agindo mais como antes. Não está normal como estava. Não está como estava antes. É uma forma de sinalizar também. Psicólogo não gosta de ser termo normal. Eu sei, eles não gostam que a gente fale isso. Bom, eu estou conversando aqui com a psicoterapeuta Laís Caroline Biernacki. Quase isso. Tenho que fazer o nosso último intervalo, mas eu já volto. 2 minutinhos. Estamos retornando, esse é o nosso último bloco do É Saúde de hoje e eu estou conversando aqui com a psicoterapeuta Laís Caroline Biernacki. Agora vai! Bom, vamos lá. Tem diferença entre psicoterapia infantil, adulto? Como é que funciona? Tem diferença, sim. Tá. Bom, o processo de psicoterapia tem que ser uma tomada de decisão muito importante para quem vai buscar.
Aí você pode se perguntar, mas como que uma criança vai ter Vai saber, consciência, vai procurar, né? Obviamente que isso vem de uma queixa dos pais, notar algum comportamento diferente, né? Então, o psicólogo vai conversar com os pais para que eles apresentem a queixa, o que tem incomodado, o que tem notado de diferente. Certo. A psicoterapia com a criança vai acontecer através da brincadeira. Então, a criança vai ser colocada dentro do consultório, vai ter muitos brinquedos ali, bonecos, até tem a família terapêutica que nós usamos, que é a representação de uma família por bonequinhos, né? E a criança, aos pouquinhos, porque nem sempre ela chega e já se solta, né? O psicólogo tem que ter um manejo. Ele vai brincando, a criança vai brincando e através da brincadeira o psicólogo vai se inserir e começar a perceber. E isso acontece em casa. Às vezes a criança está brincando de boneca e está contando uma história ali. Se você prestar atenção, nossa, mas é uma coisa que aconteceu com ela hoje. E ela está ali externalizando aquilo. Ela tem que elaborar as coisas que acontecem na vidinha dela. Porque tem importância. A criança está significando coisas e aprendendo o tempo todo. Entendi. Então, na terapia, o psicólogo se coloca na brincadeira e consegue intervir e investigar o que está acontecendo com a criança através da ludicidade. Tá. Brincando, descobre o que está acontecendo. Isso. E brincando também a criança consegue expor as relações que ela estabelece, como que é em casa. Ela pega o bonequinho e faz o pai, faz a mãe. Na escolinha, né? Às vezes a repetição começa a sinalizar que o problema pode estar nessa relação, nesse acontecimento, nesse fato. E aí entra a questão da duração que eu comentei, que não existe um tempo, principalmente com psicoterapia infantil. É um trabalho, assim, aos poucos. E né? vai depender da criança também, né? Da faixa etária, né? Em momentos vai ser necessário chamar os pais para contar o que está acontecendo, para que os pais também apoiem, né, na dificuldade que a criança esteja enfrentando. Certo. Que pode ser de aprendizagem, de relacionamento, infinitas coisas, né? Tá. A de adolescente muda também. A de adolescente, na verdade, ela não tem uma grande diferença da psicoterapia de adulto. A questão é o que se trabalha realmente, porque a adolescência é um período de transição, né? Tá. Que existe um abandono daquela criança e uma transição para a fase adulta. E a gente ouve muito, é muito comum falar da dificuldade de lidar com os adolescentes, de comportamentos que os pais não conseguem entender, a dificuldade de estabelecer um diálogo. Quando você tenta conversar com meu filho, porque a gente ouve na TV que tem que falar sobre drogas, tem que falar sobre sexualidade, mas eu não consigo, né? Então, assim, a psicoterapia vai ajudar o adolescente a manejar essas mudanças, né? Entendi. Porque existe um abandono de uma criança. Aí tem, por um lado, tem uma exigência de um comportamento adulto, de assumir responsabilidades, mas talvez ele tenha ainda essa coisa infantil. Então, uma luta interna. É uma transição complicada mesmo. E aí, nesses comportamentos, até para tranquilizar os pais, existem coisas que são permanentes e coisas que são transitórias. Entendi. Se você começa a observar que seu filho, alguém que convive próximo de você, está tendo um comprometimento grande na vida nessa fase e você não enxerga nenhum acontecimento assim, né, que possa ter provocado, é muito importante prestar atenção. Buscar ajuda, né? Porque às vezes pode se tornar só transitório. Entendi. Se não for tratada, essa questão pode se tornar permanente. E aí a gente vê, assim, no futuro o que pode causar, né? Tá, que aí pode ser muito mais sério. Por isso é importante, quanto antes, buscar ajuda. Sim. Melhor. E desconstruir essa ideia de que o psicólogo é só em último caso, né? Você pode buscar para se conhecer melhor. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe lidar com as situações que a vida apresenta, né? Então, às vezes pode se perguntar assim, mas eu vou fazer psicoterapia só para me conhecer, é um investimento financeiro, né? Como que vai me ajudar? Não tem como prever o que vai acontecer na minha vida, o que pode, né? Mas a partir do momento que você se conhece melhor, você sabe como buscar possibilidades, estratégias, o jeito que você vai ter de lidar com situações que possam acontecer na sua vida. Você sabe que eu conheço muitas pessoas que vão buscar terapia para conseguir arrumar um emprego. E aí você falando isso parece que é uma coisa que não tem lógica. Mas tem muito fundo, porque às vezes a pessoa ela é tão insegura na hora de uma apresentação que todo aquele conhecimento que ela tem acaba ficando bloqueado e ela não consegue aquela vaga tão esperada. Um exemplo
que tem outras maneiras da terapia intervir, né? Problemas específicos, como dificuldade de falar em público, alguma fobia, né, de elevador. Porque às vezes você pode achar, eu tenho medo, assim, mas não é uma coisa que me incomoda. Mas de repente você passa por uma situação na sua vida em que você tem que enfrentar isso e você abdica de uma grande oportunidade por esse medo que você tem, né? Então, assim, a pessoa tem dificuldade de falar em público, a terapia pode ajudar, com certeza. Em várias situações, né? Várias situações. Eu tenho que fazer uma pergunta para você que veio por internauta e se eu não fizer, ela vai me matar. A dúvida dessa amiga lá é assim: quando eu faço terapia, só eu falo ou o terapeuta também fala? Então, eu não posso responder essa pergunta como terapeuta, mas a Laís pode. Isso é uma questão muito importante. Porque, deixa eu só te fazer um adendo, eu Claro. entendi por que elas perguntam isso, porque antes de eu fazer terapia, eu também ficava pensando, como será que é? Será que ela fica falando tudo que eu tenho que fazer? Entendeu? Eu acho que é essa a dúvida das pessoas de casa. Entendi. Bom, as pessoas podem achar que quando você vai para terapia, o psicólogo vai ficar parado, te olhando, ou que ele vai falar, olha, faça isso, faça aquilo e faça isso. E não é assim que funciona, de nenhuma das duas formas. O psicólogo vai conversar, até mesmo para investigar, né, coisas sobre a sua vida, sobre o seu problema, vai ter um diálogo, né? E também, ele em nenhum momento, pelo menos eu espero que todos sejam assim, que é a melhor forma, ele vai falar para o paciente o que fazer, porque nós temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida. O psicólogo, ele vai levantar um espelho para que você se enxergue, certo. Veja as suas possibilidades, o que você pode fazer diante dessa situação, você pode mudar isso? Se você não pode, como você vai lidar com isso sem prejudicar a sua saúde psíquica, física, em todas as possibilidades que a gente se atinge, né? Assim como também existem algumas abordagens que colocam algumas estratégias dentro da terapia, né? Fazer algumas coisas diferentes, escrever, né? Fazer uma dramatização. Tem várias possibilidades. Isso muda de um psicólogo para o outro. Certo. Mas, de modo geral, eu posso dizer que é isso que acontece. É um espaço de construção mútua. Entendi. Não é só um fala e o outro aconselha. Não. Nosso horário está quase acabando, mas tem outra pergunta que eu quero te fazer. Sim. Muitas pessoas falam que vão fazer terapia porque precisam de alguém que as escute. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo ter pacientes assim. Por que essa carência? Por que as pessoas precisam ser escutadas? Em que momento elas sentem falta disso? Eu acho que todo mundo precisa falar sobre si, né? Principalmente nas relações que a gente constrói. Seja um relacionamento com os amigos, com pai, mãe, família, marido, namorado, enfim. O que acontece é que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar de si, medo de se expor e acabam contendo. Então, assim, infelizmente hoje em dia é difícil que a gente perceba que as pessoas conseguem estabelecer esse diálogo saudável. Porque no momento de crise a gente sente raiva, a gente fica nervoso, a gente fala o que não quer ou não consegue falar nada, né? Então, na terapia você vai poder falar à vontade. Até mesmo porque tem a questão do sigilo, né? Que nada do que é dito ali vai sair dali. É um serviço de saúde muito sério, né? O psicólogo tem esse cuidado. E a partir do momento que você fala na terapia, você começa a perceber o quanto isso faz bem. Você acaba se ouvindo, se entendendo a partir do que você fala. E também você consegue se expressar melhor com as outras pessoas, né? Para que você também consiga verbalizar quando e com quem for necessário. Que é a melhor forma de resolver as questões do dia a dia, né? Por mais que elas possam parecer pequenas, de repente uma coisinha assim está te incomodando. Com certeza. E a gente tem que respeitar. Até eu tenho uma página pessoal no Facebook onde eu divulgo o meu trabalho e eu até fiz um post recentemente falando sobre isso. Cada um tem a sua história, né? A sua bagagem de vida. E cada um sente de uma forma diferente. Então, o que é para você é o fim do mundo, para mim pode não abalar. E a gente tem que tentar fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro para conseguir construir melhor as nossas relações. Ok. Adorei te receber. Sabe que a gente ficaria horas aqui, com né? Com certeza. Ótimo. Mas, como o nosso horário está no final, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer marcar um horário, se alguém quer saber mais, para que número pode ligar? Em Ponta Grossa, 42? Isso, 9818-9598. Tá, 9818-9598. 98. Isso. E a página no Facebook? A página no Facebook está com o meu nome, é Consultório de Psicologia Laís Biernatsky.
Tá. Se digitar consultório de psicologia, acho que é um dos primeiros. Já vai aparecer. Uhum. E aí, se você não souber o nome inteiro, você põe Laís Bier, já vai aparecer. Já vai aparecer. Laís, foi um prazer te receber. Obrigada, Fabiana. Muito obrigado. Prazer. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você venha. Tá Obrigada bom? pela oportunidade. Ah, gente, chegou o final. Que pena, passou voando, né? Mas a grande proposta desse programa é proporcionar informações que melhorem a sua qualidade de vida. E nada melhor para o seu dia a dia do que ter uma cabecinha em ordem, né? Mente sã, corpo são. Não esqueço. Isso não fui eu que falei, isso é mais antigo do que andar para frente. Bom, tenho que terminar o programa agradecendo muito a sua audiência, agradecendo por permitir que eu entre aí na sua casa, agradecendo toda a equipe aqui da ETV e convidando você a ficar ligadinho em nossa programação. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.